Desde 2005, só 8 jogadores ganharam o prêmio máximo de ser considerado o melhor jogador do mundo. Mas se a Bola de Ouro marca o auge de suas carreiras, nesse vídeo vamos ver o contrário. Qual foi a pior temporada de cada um dos últimos 8 jogadores que ganharam a Bola de Ouro? Começando pelo vencedor de 2005, o Ronaldinho, que teve sua pior temporada sendo a 2007 e 2008. Bom, em 2005, o Ronaldinho ajudou o Barcelona a ressurgir das cinzas, conquistando o Campeonato Espanhol com 30 participações a gol. Mas só 2 anos depois, teve uma temporada tão ruim que acabou sendo mandado embora do clube. Tudo começou em agosto de 2007, quando no primeiro jogo da fase de grupos da Champions contra o Lyon, ele jogou mal e foi substituído aos 25 do segundo tempo sob vaias da torcida. A temporada anterior já tinha sido decepcionante para o Barça, e com as polêmicas sobre a vida noturna do Ronaldinho, os torcedores já estavam perdendo a paciência. Depois disso, ele foi jogar pela seleção, mas voltou atrasado para o Barça, fazendo com que o técnico deixasse ele de fora por um jogo como punição. As notícias diziam que ele estava mais focado em festa do que no futebol, e quando entrava a campo não conseguia render como antes. Mas o que mais atrapalhou mesmo foi uma lesão na coxa. Por causa disso, ele começou a perder alguns jogos. E quando voltou, o técnico Ricard começou a colocar ele no banco em algumas partidas. Mas foi em março de 2008 que veio o pior. Com um terço da temporada ainda pela frente, ele sofreu uma lesão ainda mais grave na coxa, o que deixou ele de fora do resto da temporada. Então, em 26 partidas, o Ronaldinho terminou com só 9 gols e 4 assistências. Ainda por cima, o Barcelona não ganhou nenhum título. Então muita gente acabou culpando ele por isso. A temporada foi tão ruim que, depois que o Guardiola assumiu o time, ele disse que o Ronaldinho não estava nos seus planos. Então acabou vendido para o Milan por um valor de mercado menor. Mas o Ronaldinho não está sozinho. Todos os outros vencedores da Bola de Ouro também já tiveram uma temporada para esquecer, incluindo o Cristiano e o Messi. Agora vamos para o vencedor da Bola de Ouro de 2006, o Fábio Cannavaro, que fez sua pior temporada em 2009 e 2010. Depois de ganhar a Copa do Mundo, o Cannavaro ganhou a Bola de Ouro como zagueiro. Então ele foi contratado pelo Real Madrid, mas quando decidiu voltar para a Juventus em 2009, acabou se tornando um pesadelo. Na temporada 2009 e 2010, a Juventus teve uma das piores defesas do campeonato, sofrendo 56 gols. Como ele era zagueiro, dá para imaginar o tamanho do problema. Para piorar, ainda terminaram em 7º lugar. Mas o fundo do poço foi ser eliminado na fase de grupos da Champions e depois na Europa League perder por 4-1 para o Fulham, com Cannavaro sendo um dos principais culpados. Então depois dessa temporada desastrosa, a Juventus não renovou seu contrato e ele deixou o clube para jogar nos Emirados Árabes. Mas continuando, outro cara que venceu o prêmio antes da era Messi Cristiano foi o Kaká, que teve sua pior temporada na 2012 e 2013. O Kaká provou ser o melhor jogador do mundo em 2007, quando venceu a Champions como artilheiro, mas exatamente 5 anos depois, era quase impossível acreditar que ele já tinha sido uma vez o melhor do planeta. Em 2012, ele jogava pelo Real Madrid, que tinha comprado ele algumas temporadas antes, mas já vinha sofrendo com lesões no joelho e perdendo confiança. Além disso, já tinha outros meias ali, como o Ozil. Então na temporada 2012 e 13 da La Liga, o Kaká começou no banco em 20 partidas e ainda perdeu outras por pequenas lesões. Ele também ficou na reserva nos jogos mais importantes da Copa do Rei e da Champions. No total da temporada, o Kaká jogou 27 partidas, tendo só 10 participações em gols, sua pior média de participação a gol desde que ganhou a Bola de Ouro, só 0,37 por jogo. Para piorar, o Real não ganhou nenhum título grande, então depois disso, ele acabou voltando para o Milan. Agora, depois do Kaká, o próximo vencedor da Bola de Ouro foi ele, o Cristiano Ronaldo. Mas nem mesmo vencendo 5 vezes, o Cristiano escapou de ter uma temporada ruim. E antes da gente ver qual que foi o fundo do poço da carreira do Cristiano, eu quero abrir com vocês um pack no Online Soccer Manager. O Online Soccer Manager é um jogo onde você se torna um treinador do seu próprio time. Pode escolher um clube de praticamente qualquer liga, contratar jogadores e competir contra outras pessoas. Então eu escolhi o Bayern de Munique, e nessa próxima partida é contra o Union Berlin. Mas antes, deixa eu ver como é que tá o elenco do Bayern aqui. Olha só, a gente já tá com um timaço. Harry Kane, Olise, Kimmich, mas no pack pode vir um jogador ainda melhor. Então bora abrir. Ó, veio um cara da Argentina, um cara da Holanda e 88 overall, Fran Garcia. Já vou colocar ele agora no time, no lugar do Davies. E eu gosto dessa formação 4-3-3 porque consegue ter um bom equilíbrio entre ataque e defesa. Tu pode fazer as táticas que quiser, alterar o estilo de jogo, como cada posição vai se comportar e lá vai. Mas antes da partida contra o Union Berlin, eu fui cumprir 3 desafios. Vender um goleiro, treinar um meia e analisar o adversário. Então eu analisei o Union Berlin para ver quais táticas eles usam, também treinei o João Palhinha para aumentar o overall e acabei vendendo o Height, reserva do Neuer.
Com os desafios completos, ganhei um item que me permite trocar a posição de jogador, então fiz isso com o Gnabry. Mas o que realmente importa é como a gente se sai na partida de fato. Então acabou o jogo contra o Union Berlin e cara, a gente destruiu eles. No pré-jogo tinha uns comentaristas ali e quando a partida começou foi gol atrás de gol, terminando em 4-0 com 4 gols do Harry Kane. Olha isso, parece que minhas táticas deram certo. Se você quiser descobrir se é um bom treinador ou não, pode baixar o Online Soccer Manager de graça, clicando no primeiro link da descrição ou escaneando esse QR Code aqui. Obrigado Online Soccer Manager por apoiar o canal e de volta pro vídeo. Bom, no mês de 2021, o Cristiano fez uma transferência histórica para o Manchester United, onde no seu primeiro ano foi o artilheiro do clube com 24 gols. Até que para a temporada 2022-23, o United decidiu contratar o Ten Hag, o que marcou o início da pior temporada do Cristiano. O Ten Hag tinha táticas que, de acordo com o técnico, não se encaixavam com o Cristiano. Aí todo mundo percebeu que tinha algo errado quando, na primeira rodada da Premier League 2022-23, ele começou no banco. Depois, na segunda rodada, o United perdeu por 4-0 para o Brentford, com Cristiano como titular. Isso foi um baque. Então, no jogo seguinte contra o Liverpool, o Ten Hag deixou ele no banco por 86 minutos. E dali em diante, as coisas só pioraram. Na quarta rodada, começou no banco contra o Southampton, depois contra o Leicester e também contra o Arsenal. Pelo menos jogou alguns minutos. Mas contra o Manchester City, o técnico não deu para ele nenhum minuto em campo. Ainda pior que na 12ª rodada contra o Tottenham, quando o Ten Hag não colocou ele em campo, o Cristiano se recusou a entrar nos minutos finais, e como protesto, saiu do estádio antes do final do jogo. Por causa disso, foi suspenso por uma partida e sua relação com o treinador ficou insustentável. Mas a gota d'água foi em novembro de 2022, quando ele deu uma entrevista dizendo que desde que o Ferguson saiu, o United não tinha evoluído, que era um clube parado no tempo e que ele não respeitava o Ten Hag. Então, para surpresa de ninguém, ele e o United decidiram rescindir o contrato. Então, em 1051 minutos jogado pelo United naquela temporada, o Cristiano só teve 2 assistências e 3 gols. Uma participação a gol a cada 210 minutos. Foi horrível, só que a esperança era dar a volta por cima na Copa. Mas em vez disso, ele ficou no banco no mata-mata. E quando entrou, não conseguiu evitar a eliminação de Portugal para o Marrocos. Ele foi eliminado da Copa e sem clube. Foi então que se transferiu para o Al Nassr, onde voltou a marcar muitos gols. Mas no fim, em toda a temporada 2022-23, mesmo somando os gols pelo Al Nassr, ele só teve 17 gols por clubes e deu 4 assistências, sendo a primeira vez desde 2006 que ele terminava uma temporada com menos de 20 gols por clubes. Mas antes que os fãs do Messi venham zoar, o argentino também teve uma temporada ruim. Só que antes da gente falar da pior temporada dele, bora falar do jogador que quebrou a sequência de Messi e Cristiano, o Luka Modric, que teve sua pior temporada na 2014 e 2015. Naquela temporada, o Real Madrid entrou como o atual campeão da Champions, então estava com muita expectativa. Mas pro Modric foi um pesadelo. Ele começou a temporada normal, mas sem muito destaque em gols e assistências. Até que em novembro de 2014, jogando pela seleção, sofreu uma lesão na coxa. E foi séria, tirando ele de campo por mais de 3 meses. Até que em março de 2015 conseguiu voltar, justo a tempo de jogar o mata-mata da Champions. Mas só algumas partidas depois, no mês de abril, sofreu outra lesão. Dessa vez no joelho, fazendo ele perder o resto da temporada, ver o Real ser eliminado da Champions e perder tanto a La Liga quanto a Copa do Rei. Mas individualmente também não foi bom. Em 26 partidas disputadas, o Modric só teve 5 assistências e 1 golzinho, sendo essa a pior temporada de sua carreira. Depois vamos falar da pior temporada do Messi, mas outro jogador que teve sua pior temporada jogando pelo Real foi o Karim Benzema, na 2017-18. Para comparação, o Benzema ganhou a Bola de Ouro em 2022 depois de marcar 44 gols em 46 jogos. Mas na temporada 2017-18, ele só fez 5 gols na La Liga. Sim, na La Liga 17-18, o Benzema balançou as redes só 5 vezes em 32 partidas, ainda perdendo uns gols inacreditáveis. Mas como jogava do lado do Cristiano, conseguiu dar 10 assistências. Ainda pior que na Copa do Rei, o Real Madrid foi eliminado pelo Leganés nas quartas de final, com Benzema marcando só 1 gol em toda a competição. Tava sendo um desastre completo. Depois, na Champions League, ele também estava com números ruins. Ele conseguiu marcar só 2 gols contra o Apoel na fase de grupos. Aí chegou a ficar no banco em uma das partidas das quartas de final contra a Juventus e também começou no banco na primeira partida da semifinal contra o Bayern, entrando só no minuto 67 de jogo.
Até que no jogo da volta contra o Bayern, ele conseguiu marcar 2 vezes e ainda fez um gol sortudo contra o Liverpool para terminar como campeão da Champions. Mas mesmo com o título, individualmente seus números foram ruins. Em 47 jogos, foram só 12 gols. Um gol a cada 269 minutos. Ele também deu 10 assistências, totalizando 22 participações a gol. O número que só ficou assim porque ele conseguiu dar assistências para o Cristiano. Para comparação, na temporada que ele ganhou a Bola de Ouro, teve 59 participações a gol. Olha a diferença. Mas antes de a gente ver a pior temporada do Messi, bora aí pro vencedor da Bola de Ouro de 2024, o Rodri, que teve seu pior ano na temporada 2019 e 20. O Rodri venceu aquela Bola de Ouro polêmica depois de ajudar o City a conquistar a Premier League e a Espanha a vencer a Euro. Mas se esse foi o seu auge, em 2019 e 20 teve um ano para esquecer. Em 2019 foi comprado pelo City por uma bolada, vindo do Atlético de Madrid, mas sua adaptação não foi como esperava. Ele teve dificuldades para se encaixar, cometeu alguns erros e foi chamado de muito lento para o futebol inglês. Aí na Premier League começou 7 partidas no banco e para piorar teve uma lesão muscular que o deixou de fora de 5 jogos da temporada. Para piorar, o City perdeu a Copa da Inglaterra, sendo eliminado pelo Arsenal na semifinal, num jogo que o Guardiola colocou o Rodri para começar no banco. Ele só entrou nos minutos finais. O Manchester City também terminou 18 pontos atrás do Liverpool na Premier League e na Champions foi outro desastre. Nas quartas de final em jogo único, o City enfrentou o Lyon com o Rodri como titular. Era a chance dele se redimir, mas o City sofreu uma derrota vergonhosa por 3-1. No total, em 52 partidas, o Rodri marcou 4 gols e deu só 2 assistências. Sim, 2 assistências em uma temporada inteira. Isso dá uma média de uma participação a gol a cada 613 minutos. Olha que loucura! É por isso que 2019 e 20 foi a pior temporada da carreira dele. Então agora chegamos no jogador que mais conquistou a Bola de Ouro na história, Lionel Messi. E se é possível que o Messi tenha uma temporada ruim, foi a de 2021-22. Quando a gente pensa na pior temporada da carreira do Messi, a primeira coisa que vem à mente é a temporada 2019 e 20, quando sofreram aquela humilhante derrota de 8-2 para o Bayern e terminaram sem um único título. Uma temporada tão ruim que fez o Messi querer sair do Barça. Mas naquela temporada, ele na verdade teve números individuais incríveis. Marcou 31 gols e deu 27 assistências, 58 participações a gol em 44 partidas. Só que a temporada 2021-22 foi tão ruim que pela primeira vez desde 2005, ele não foi indicado para a Bola de Ouro. Aconteceu que no mês de 2021, ele tomou uma decisão que mudou completamente sua carreira. Deixou o Barcelona para jogar no PSG. Então Messi precisaria se adaptar ao novo país, uma nova língua, e com Neymar e Mbappé no elenco, perderia um pouco do protagonismo. Além disso, precisou jogar às vezes um pouco mais recuado, como segundo atacante. O resultado disso? O Messi teve o pior desempenho em uma liga nacional de sua carreira. Em mais de 2.100 minutos na Ligue 1, marcou só 6 gols, média de 1 gol a cada 350 minutos. Aí na Champions League fez bons jogos, marcando gol contra o City e 2 contra o Leipzig. Mas nas oitavas contra o Real Madrid, ele perdeu um pênalti no jogo de ida e não conseguiu evitar a eliminação no Paris. No fim, com expectativas frustradas, eles só venceram o campeonato francês, enquanto que o Messi teve seus piores números. Em 34 jogos, marcou só 11 gols. Então, pela primeira vez desde 2005, ele não entrou para a lista para concorrer pela Bola de Ouro. Mas também deu 15 assistências, terminando com 26 participações em gols. Para outros jogadores, isso seria uma temporada incrível, mas pro padrão Messi foi ruim. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar desse aqui também. Então beleza, valeu e tchau!